E aqui só contextualizando, a gente tem aquele período, né, que a gente pode dizer que era um período de intervalo, que era um período de espera, que aquela igreja que estava reunida em Jerusalém estava aguardando com irmãos e irmãs numa casa de aproximadamente 120 pessoas, e essas pessoas estavam ansiosas e talvez até pensando, será que é hoje, será que é hoje? E passaram-se dias e até que aconteceu esse evento que nós começamos a ver, que foi a descida do Espírito Santo. E essa descida do Espírito Santo aconteceu algo extraordinário, né? Um barulho estrondoso, um barulho que de vento impetuoso, como diz a palavra, encheu toda a casa, como tem no verso 2, que de repente, o verso 2 vai dizer que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Essa casa, esses irmãos estavam todo o tempo em oração, em comunhão, e eles estavam aguardando a promessa do Senhor. Após a sua ressurreição, a sua ascensão, a igreja não poderia avançar, a igreja não poderia cumprir em larga escala a grande comissão antes desse acontecimento. E a gente viu um pouco sobre esses acontecimentos extraordinários que aconteceu no verso 3, que como línguas, né, línguas como de fogo, pousou sobre cada um, todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, em outros dialetos, né, no sentido que alguém que era de uma região distante, que falava uma língua que poucos conheciam, naquele momento, aquelas pessoas iriam reconhecer a sua própria língua, o seu próprio idioma, na sua língua nativa, vamos dizer assim. Isso é o que a gente vai ver na continuação do texto, que é principalmente com a aproximação daquela multidão que a gente vai ver no texto. Mas vamos dar uma lida no texto e depois vamos examinar. Eu vou, a partir do verso, deixa eu ver, a partir do verso 8, que a gente já viu semana passada uma parte, vai dizer que eles estavam escutando na própria língua materna, e eles até ficaram surpresos no verso 7 que ele diz, mas, ora, eles não são galileus? Como é que a gente está escutando na nossa própria língua? E aí eles dizem de onde são, verso 9, somos partos, medos, elamitas, e aí vai ter uma lista de locais, e até romanos, judeus espalhados por todo o mundo antigo, judeus, cretenses, arábios, prosélitos, e por aí vai. E todos eles escutavam na sua própria língua o que eles estavam falando sobre e o conteúdo, eles identificaram a própria língua, identificaram o próprio conteúdo. O conteúdo referente às grandezas de Deus. Verso 11. Eles estavam falando sobre as grandezas de Deus. E nós vamos ver que no sermão de Pedro, quando Pedro se levanta para falar, a gente vai perceber que Pedro vai fazer exatamente isso. Ele vai continuar falando das grandezas de Deus. E eles ficaram atônitos e perplexos, no verso 12, e eles questionavam, o que está acontecendo? O que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam que aquelas pessoas estavam embriagadas. Então nós vimos isso rapidamente, uma introdução, semana passada. E o que aconteceu? Depois de todos esses acontecimentos, depois de toda essa cena, aí vem no verso 14, que alguém se levanta. E esse alguém que se levanta se chama Pedro. Pedro, juntamente com os apóstolos, ao seu lado, na mesma casa, ele erguendo a voz, ele advertiu, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Aqui só para entender melhor, aconteceu que, no começo do capítulo 2, esse som estrondoso, o vento impetuoso, um som como se fosse uma turbina, um som que a gente não pode nem especular muito, identificar exatamente como seria, mas um vento muito forte, e esse acontecimento nesse local atraiu pessoas que estavam próximas.
como se essas pessoas que estavam próximas, a gente não sabe a distância, a gente só pode imaginar que a cidade de Jerusalém, há 2000 anos, era uma cidade que não tinha o tamanho de hoje, mas que esses acontecimentos que estão relatados no capítulo 2, no começo, desse vento impetuoso, desse acontecimento extraordinário, isso chamou a atenção. E chamou a atenção que fez com que as pessoas se movessem até o local. Porque, veja, está dizendo que no verso 6, a multidão afluiu. Afluiu. E eles estavam próximos ou se aproximaram. E ao se aproximarem mais, eles perceberam que estava acontecendo alguma coisa estranha relacionado com a linguagem, porque eles estavam falando e eles reconheciam na própria língua e disseram: ué, esses não são galileus? São galileus esses que estão falando e nós estamos ouvindo na nossa própria língua. Isso foi algo extraordinário. E essa multidão, quando se aproximou, nós vamos saber que era uma multidão de aproximadamente 3.000 pessoas, uma multidão considerável. Aconteceu que eles começaram a questionar, começou a causar um tumulto naquele local, ou próximo do local, ao redor do local, e aí Pedro, não mais aquele Pedro temeroso, aquele Pedro acovardado no dia do dia da crucificação, Pedro se levanta com a sua postura de liderança e de pregador, e ainda mais após a experiência com o Espírito Santo, após a experiência do derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro se levanta, ergue sua voz e diz: varões judeus de todos os habitantes de Jerusalém. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Esses varões judeus de toda a região e também habitantes de Jerusalém, eles estavam, a gente já sabe, que eles tinham vindo por causa da festa de Pentecostes. E gente de toda a região, gente de todo o mundo antigo, como temos nos versos 9, 10 e 11. E esses homens que estavam questionando esse evento, e tudo pela providência de Deus, que Deus fez com que tudo acontecesse de modo perfeito para que aquelas pessoas estivessem lá. E de certa forma é como se estivesse acontecendo uma Babel ao contrário, porque na Babel nós temos pessoas que tinham uma língua só e de repente criou uma confusão com várias línguas. Eles agora eram pessoas de várias línguas que estavam reunidas num local e que estava acontecendo um fenômeno de entender uma só linguagem. Era como se fosse uma Babel ao contrário. Algo extraordinário, algo que só Deus pode fazer. E aí Pedro se levanta inicialmente em defesa do que está acontecendo. Ele diz: esses homens não estão embriagados. Verso 15. Como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia, ou seja, ainda era de manhã, ainda era por volta de 9 horas da manhã, e ele justificou dizendo: essas pessoas não estão embriagadas. E até nos originais, essa bebida é como se fosse uma bebida doce, ou como se fosse um vinho. E ele está dizendo isso em uma linguagem que a gente tem acessível, em português, dizendo: essas pessoas não estão embriagadas, essas pessoas não beberam. E aí o verso 16, o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que está acontecendo aqui foi profetizado pelo profeta Joel. Verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Pedro acabou de pronunciar uma profecia antiga do profeta Joel,
se cumprindo naquele momento. Nós vamos ver isso com mais detalhe. E ele diz, varões, verso 22, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão, aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, no que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui é o resumo do sermão, do primeiro sermão de Pedro. Aqui temos, no verso 14, um Pedro que se levanta para pregar, um Pedro que diz, olha, o que vocês estão vendo, esse acontecimento, não é embriaguez, isso é o poder do Espírito Santo. E aí, quando Pedro se levanta, ele não declara sua opinião própria, ele não simplesmente faz uma defesa como se fosse um advogado, mas ele simplesmente começa pela palavra. Ele começa anunciando a palavra. E ele diz, o que está acontecendo aqui, que vocês não estão entendendo, é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Nós temos o relato da profecia que o profeta Joel, ele disse que nos últimos dias o Senhor derramaria seu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizariam, vossos jovens teriam visões e os velhos sonhariam. Nesse sentido, no contexto antigo de Joel, ele trouxe essa palavra a Israel antiga no seguinte contexto, de que aquelas pessoas que estavam recebendo sua mensagem como profeta, o profeta tinha uma dura missão de trazer sempre uma sentença e um juízo. Ele dizia que aquelas pessoas daquela época receberiam o juízo do Senhor que cairia sobre eles, assim como Isaías fez também. Isaías fez declarações avisando a Israel apóstata que Deus usaria nações inimigas para corrigir o seu povo. O mesmo acontece também com outros profetas, e aconteceu também com Joel, e Joel quando diz esse contexto, posterior, que elementos como sol, lua, sangue, dia do Senhor, toda essa linguagem era para mostrar que aquela audiência daquele tempo de Joel estava para receber um juízo. E que também nessa revelação de juízo para aquele seu público original, ele também
profetizou para o futuro que aconteceu na igreja primitiva. Os últimos dias. Nós temos que parar um pouco para entender os últimos dias, de forma bem genérica. É que os últimos dias começou exatamente com a encarnação do Senhor e seu ministério até a destruição de Jerusalém. Esses últimos dias, se a gente quiser ampliar, né, esses últimos dias, nós também estamos incluídos nos últimos dias, até a sua volta. Mas nessa narrativa do nascimento de Cristo, sua obra, sua crucificação, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, o derramamento do Espírito Santo e o juízo sobre Jerusalém, sobre aquela nação que rejeitou o próprio Senhor e rejeitou os profetas, nós temos, nesse contexto, nessa linha do tempo, nós temos os últimos dias. E alguns intérpretes gostam muito de pegar esses últimos dias e sempre levar para o futuro, um futuro indeterminado que nunca chega. E aqui nós temos revelado, principalmente num contexto que a igreja estava passando por uma transição, e essa transição, essa mudança de sistema, não era uma mudança pacífica, não foi uma mudança tranquila. A igreja sofreu todo tipo de perseguição e Deus fez com que a Israel apóstata recebesse a espada do seu juízo. E nós temos isso relatado nos evangelhos, nas profecias, nós temos isso relatado nas escrituras como profecias e também temos pela história. E aí, esse acontecimento de profecias, de derramamento do Espírito Santo, isso aqui, de forma bem resumida, justifica a mudança radical de relacionamento com Deus em termos religiosos a partir do derramamento do Espírito Santo. A partir do derramamento do Espírito Santo, não haveria mais necessidade de um local sagrado como Jerusalém ou como o templo. A partir do derramamento do Espírito Santo, não haveria mais condição especial de profetas e sacerdotes em Israel e no templo. A igreja agora estava num plano de expansão, e nesse plano de expansão, através do Espírito Santo, para que não se adorasse o nosso Senhor, não se adorasse Yahvé, não se adorasse Deus em um local determinado, como certas religiões, e sim em qualquer lugar. O Senhor é o Deus dos céus e da terra. O Senhor é o Deus das montanhas e dos vales. Ele está em todo lugar. Ele está próximo de nós. A religião judaica, ela tinha uma formatação, ela tinha um perfil que o próprio Deus quebrou no meio. E por causa da desobediência, por causa da apostasia daquele seu povo original, daquele seu povo que ele trouxe toda a revelação inicial, através da apostasia e do afastamento e da desobediência de Israel, Deus fez com que caísse um juízo sobre eles e eles não tivessem mais aquele orgulho religioso, aquela exclusividade, porque a graça se revelou. E a graça se revelou dentro do seu plano, do seu decreto, que ele é Senhor da eternidade e do tempo, que ele é Senhor da história e da eternidade. Ele trouxe essa revelação para esse período, para mostrar que, a partir daquele momento, tudo seria diferente e que esse relacionamento com o Deus Criador não ia ser necessário mais passar por todo aquele sistema arcaico da antiga aliança. Aqueles derramamentos de sangue, intercessão do sacerdote. Hoje nós temos o sacerdócio universal. Hoje nós podemos orar pelo próximo. Isso é uma mudança radical. E era isso que essas pessoas estavam esperando.
Essas pessoas só podiam avançar, só podiam sair, só podiam cumprir a grande comissão a partir desse livramento de Deus com relação a esse povo judeu. A esse povo judeu, não todo judeu, né? Porque a igreja primitiva, o fundamento dela é todo judaico. Mas esse povo apóstata, esse povo que crucificou o Senhor, esse povo que rejeitou o Messias, Deus rompeu. E Deus rompeu aplicando e mostrando a Pedro e aquelas pessoas, e agora a nós, que ele estava trazendo um juízo. A espada já estava sobre Jerusalém, a espada já estava sobre o povo rebelde, povo apóstata, e aconteceu que, na continuação, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Verso 19. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa segunda parte da profecia de Joel, ela vai ficar muito clara para aquela audiência, porque muitos que estavam ali, 40 anos aproximadamente, 40 anos depois, eles seriam testemunhas desse juízo de guerra e do dia do Senhor. Muitos usam essa palavra, usam essa passagem para fazer aplicações futuristas. Nós temos que entender o seguinte: essa revelação foi dada para aquelas pessoas, e aquelas pessoas, elas receberam um aviso, elas foram exortadas, elas receberam a revelação não para se preocupar do que ia acontecer 2000 anos depois. Elas estavam recebendo revelação e principalmente por causa da proteção que Deus trouxe à sua igreja. Deus trouxe proteção à sua igreja. E essa proteção que Deus traz à sua igreja, nós vamos ver em vários outros textos. Nós vamos ver em Apocalipse. Nós vamos ver em Apocalipse que o tempo inteiro João está avisando as igrejas para aqueles que estão avisados estejam de alguma forma buscando se proteger, se deslocando de regiões ou buscando se proteger, porque você já está avisado. Se você já está avisado de um perigo iminente, você vai se precaver. Mas a Israel apóstata não estava preparada. A Israel apóstata recebeu a invasão romana no ano 70, com a destruição de Jerusalém do templo, de forma desprevenida. O juízo chegou como um ladrão, sorrateiro. Mas esse ladrão sorrateiro, os profetas e o próprio Jesus em Mateus 24 já havia avisado. E o próprio Lucas, né, vai citar no seu evangelho, aquele relato detalhado, diz que quando a igreja, o povo de Deus, o povo do Senhor, o povo cristão, percebesse o cerco, quando o cerco estivesse próximo, o que eles deveriam fazer? Fugir. Deus deu um grande livramento à sua igreja primitiva. E essa linguagem de fogo, de vapor, de fumaça, do verso 19 do capítulo 2, sangue, fogo, vapor de fumaça. Que linguagem é essa? Isso é linguagem de guerra. Isso é linguagem de cerco. Isso é linguagem de sítio. Se a gente cair em especulação, a gente vai começar a criar todo tipo de imaginação em cima de texto e sempre jogar para o futuro como se os elementos fosse acontecer alguma coisa diferente com os elementos, né? No caso, o sol se converter em trevas ou a lua em sangue. Nós sabemos que a lua em sangue e o sol em trevas também é linguagem de profecias. Assim como os profetas do Antigo Testamento avisavam contra uma invasão de um inimigo vizinho, no caso Egito ou Babilônia, ou outra potência da época, esses acontecimentos, os profetas também usavam essas linguagens de sol que se escurece,
de lua que se transforma em sangue. E também, uma coisa muito importante no verso 20, sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor não é exclusivo sobre a segunda volta e juízo final e ressurreição dos mortos. Não significa só isso. No Antigo Testamento temos várias passagens que demonstram que o dia do Senhor também é relacionado a juízos temporais, a juízos sobre Israel. E esses juízos sobre Israel, nós temos aqui várias figuras de linguagem que vão mostrar que isso é um cenário de guerra. Sangue, fogo, vapor de fumaça, sol que se escurece, lua vermelha e dia do Senhor. E esse texto que finaliza, fechando, no verso 21, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Claro que se aplica a salvação. Obviamente se aplica a salvação. Mas pelo contexto também se aplica àqueles que estão com o Senhor, estão protegidos pelo Senhor e que não passarão por isso. A gente sabe que a igreja primitiva, muitos não conseguiram escapar. Porque não era fácil escapar daquela região. Mas muitos escaparam e muitos levaram o evangelho para regiões mais distantes. Principalmente essas pessoas que estavam aqui no capítulo 2 de Atos, que eram pessoas de todo o mundo antigo. Pessoas de todo o mundo antigo, onde o Império Romano alcançava e atingia na sua extensão. Temos aqui pessoas de todos os locais geograficamente. Temos aqui a explicação de Pedro, mostrando que a profecia era para aqueles dias e que eles iriam ver isso. E Deus mostraria prodígios. Deus mostraria coisas que faria que as pessoas ficassem atônitas, apavoradas, tementes, perplexas e outros termos que a gente não tem palavras para mostrar o que Deus fez com aquele povo que apostatou. Aquele povo que rejeitou os seus profetas e aquele povo que rejeitou até o seu filho. E perceba o seguinte, a pregação de Pedro está levando aquela audiência, que é uma audiência de judeus, para dizer o seguinte, olha, esses acontecimentos vão causar um grande terror. E lá na frente ele vai dizer, vocês crucificaram o Messias. Vocês crucificaram o Messias. E quando Pedro disser que eles crucificaram o Messias, no original vai dizer que eles era como se fosse uma agulhada no coração, como se fosse uma furada no coração, como se eles fossem transpassados. Do mesmo jeito que eles fizeram com o nosso Senhor na cruz, de enfiar uma lança no seu peito, Deus agora, com a pregação de Pedro, ele estava fazendo com que eles ficassem atônitos, perplexos, e dissessem assim, e agora, o que é que a gente faz? Porque Pedro trouxe o esclarecimento, Pedro trouxe a revelação, com o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo ali, na conscientização, na compreensão, no discernimento da verdade. Aí Pedro diz, no verso 22, varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus, não qualquer Jesus, não um Jesus transcendente, um Jesus imaginário, um Jesus homem comum, um Jesus nazareno. Um Jesus nazareno, aquele que nasceu em Nazaré e que muitos disseram, o que vem de bom de lá? Como o Messias pode ser de Nazaré? Como o substituto de Davi pode ser de Nazaré? E Pedro estava ferindo a consciência da sua audiência, dizendo, Jesus, o Nazareno, ele é o varão aprovado por Deus diante de vós com milagres. Todos os milagres do Senhor, todos os prodígios, todos os sinais que o próprio Deus realizou por intermédio dele. O próprio Deus, Criador, o Deus de Abraão, realizou por intermédio do Nazareno o que vocês viram. Só que
O Senhor é o Senhor do decreto da eternidade, e esse decreto se expande para a história. E ele vai dizer no verso 23, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ele é o Senhor da história, o Senhor da eternidade. A sua palavra é a última. Ele é o Deus, o Senhor do decreto. E ele disse, pelo seu desígnio e presciência, pré-determinado ou determinado desígnio, entregou para esse plano que nós conhecemos. Mas ele não retira a responsabilidade daqueles que mataram. E diz, vós mataste, crucificando por mãos de iníquos. Ou seja, vocês, judeus apóstatas, vocês se juntaram com o Império Romano e mataram o Senhor, que foi aprovado por Deus. Só que, porém, a história não terminou. Deus ressuscitou. Aí Pedro entra na ressurreição. Quando Pedro entra na ressurreição, eles começam a ser estraçalhados por dentro, porque eles percebem que eles mataram o Messias. O verso 24, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E aí ele vai dar uma explicação que a gente já leu, que ele vai falar exatamente da ascensão e do poder de Cristo. Cristo hoje está em seu trono, regendo com mão de ferro, regendo com cetro de ferro, esmagando todos os inimigos, como tem no Salmo 2 que a gente leu, e o Salmo 110 que a gente leu, que ele fará pilhas de cabeças e reinará com os seus pés por cima. Pilhas de inimigos como se fosse um banquinho debaixo dos seus pés. Ele está dizendo, olha, esse que era tão frágil, que a gente chamava de Nazareno, ele ressuscitou e foi assunto aos céus. E esse Cristo que está reinando nos céus, que também nós vamos ver em Atos, que lá na frente, Estevão vai ter a visão exata do céu se abrindo e vendo Cristo no seu trono, assim como João também viu o Cordeiro no céu, que é o local de merecimento, é o local de grande honra do Senhor, é de lá onde ele governa todas as coisas, e o apóstolo Pedro, em seu sermão, ele remete ao profeta Joel e depois ele remete a um salmo de Davi. E nesse salmo de Davi, ele vai falar exatamente que a morte não poderia tragá-lo. Ele venceu a morte. Um dos maiores inimigos que temos, pela revelação bíblica, certamente é a morte. Mas outro inimigo também terrível e que Deus venceu e que Deus esmagou é aquele Israel apóstata, religioso que negou o próprio Messias. E Deus baixou sua espada sobre Jerusalém, sobre o templo, rompeu com eles e espalhou, derramou o seu espírito por sua graça, por todas as nações. Era isso que eles estavam recebendo, era essa mensagem que eles estavam recebendo. E o Pedro, até no verso 29, ele vai ser até um pouco cauteloso, ele vai dizer, olha, permitam falar um pouco mais sobre Davi, sobre nosso patriarca Davi, com todo respeito. O verso 29. Só que Davi morreu e não ressuscitou não, pessoal. Davi morreu, mas não ressuscitou. O filho de Davi, esse sim, morreu e ressuscitou. Ele não experimentou corrupção. Ele não foi deixado na morte, como diz o verso 31. E o verso 32 vai dizer, vocês estão pensando que o que eu estou falando, eu só estou falando por falar? Nós somos testemunhas. Jesus, que Deus ressuscitou, nós somos testemunhas. E nós sabemos que essas testemunhas foram as centenas durante 40 dias.
Não existe caso com maior comprovação do que a ressurreição de Cristo na história. Nós somos testemunhas. Muitos que estavam ali acompanharam ele vivo em seu ministério, acompanharam na hora da sua morte e acompanharam a sua ressurreição e acompanharam a sua ascensão. E aí não ficou mais dúvida. Não ficou mais dúvida. Nós agora vamos esperar o derramamento do Espírito Santo assim como ele prometeu. E como ele prometeu e cumpriu, o derramamento do Espírito Santo chegou. E após o derramamento do Espírito Santo, houve outra promessa de rompimento fatal, de rompimento total com esse povo judeu apóstata. Isso tudo nós chamamos de últimos dias, numa primeira compreensão, sem querer fazer uma aplicação para os últimos dias, para hoje. Mas isso se concentra nos últimos dias. E nesses últimos dias que foi derramado o Espírito Santo como promessa, verso 33. Veja, não existiria o derramamento do Espírito Santo sem a crucificação, sem a ressurreição, sem a ascensão. Por quê? Para que o Pai derramasse seu Espírito, Cristo precisaria estar à destra de Deus. Verso 33. Exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa. Ele recebeu do Pai a promessa, e essa promessa, vocês que estão ouvindo, é isso que vocês estão vendo e ouvindo. Vocês são testemunhas do derramamento do Espírito Santo. Vocês são testemunhas do derramamento do Espírito Santo e também das promessas que Cristo ainda teria que cumprir e ainda cumpre. Porque Davi não subiu aos céus. Davi não teve ascensão. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. A gente viu isso no Salmo 110. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Esteja absolutamente certo, pois, ouvintes, Pedro dizendo, toda a casa de Israel, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez o Senhor e Cristo. Vocês crucificaram o Messias. Aqui é o fechamento do sermão de Pedro. Pedro começou seu sermão falando da profecia do profeta Joel. Depois falou da ascensão. Antes ele falou da ressurreição, que a gente não pode desconectar. Ressurreição e ascensão. E aí quando ele trouxe essa verdade, quando aquela audiência ouviu, 37. Ouvindo eles essas coisas, aqui na minha linguagem está, compungiu-se-lhes o coração. Mas essa palavra, compungiu-se-lhe o coração, esse compungiu é exatamente o que eu disse antes. É como se fosse uma lança afiada entrando no coração. Algo que pica, algo contundente, aquela espada afiada. Aquelas espadas afiadas pelo Espírito Santo. E aí, quando eles sentiram esse sentimento de grande tristeza, porque lembre-se que o apóstolo Pedro já disse, há tristezas que são boas. É a tristeza de Deus que leva ao arrependimento. Essa tristeza foi a aplicação do sermão de Pedro. E aí qual foi a reação natural deles? O que faremos? Após a pregação do apóstolo Pedro, sendo estritamente bíblico, sendo fiel à revelação de Deus, o Espírito Santo trabalhando naquela atmosfera, a audiência disse, o que faremos? E esse o que faremos não é o que faremos, o que faremos, não é de qualquer jeito não. Esse o que faremos é como se eles estivessem com o inferno embaixo dos pés, a ponto de se abrir. Eles reconhecendo que eles poderiam participar daquela geração que iria receber todo esse castigo também da profecia de Joel. O que faremos? E aí, na simplicidade do Evangelho, na simplicidade do Espírito Santo, Pedro disse, arrependam-se. Verso 28.
verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa não é só para vocês. Essa promessa é para vocês e para vossos filhos e para aqueles que ainda estão longe. E todos o quanto o Senhor chamar. Veja que interessante. Arrependam-se, arrependimento, fé e batismo. A gente sabe que hoje, por causa de todo o processo cultural que nós temos contemporâneo, você às vezes tem que passar meses numa sala de catecúmeno para depois ser batizado. Aqui na igreja primitiva, eles ouviram a pregação, o Espírito Santo aplicou isso, o Espírito Santo convenceu da verdade, o Espírito Santo convenceu do juízo e eles se arrependeram e foram batizados. E o texto vai dizer que a quantidade dessa multidão chegava próximo de 3.000 pessoas e eles foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. É como eu falei no início, irmãos e irmãs, isso a gente está tentando expressar de uma forma mais genérica e simples possível, mas que o que a gente tiver de mais precioso, o que a gente tiver de mais que salte aos nossos corações, que salte aos olhos no texto, de forma devocional, de forma contemplativa, que isso possa ser o nosso alimento. Essa palavra de arrependimento, essa palavra de sentimento de culpa pela crucificação do Senhor. A crucificação do Senhor, ele sim, inocente. Nós não. Ele sim, inocente, perfeito, justo. Nós, pecadores, injustos. Esse sentimento de buscar no Senhor, de colocar nossa fé no Senhor, a fé que é de Deus, a fé que é um dom, a fé que Ele nos deu, essa fé colocada somente no Senhor, e essa fé colocada somente no Senhor, é o que faz nos alegrar, nos encher de alegria. E nós vamos ver no final do capítulo 2 que eles estavam contemplativos, alegres, em comunhão, vivendo pacificamente, vivendo sem aquela tormenta do mundo, sem a tormenta do inimigo. Isso são promessas, são bênçãos. E essas promessas e bênçãos não pertencem só a eles, mas também a todos, ao quanto o Senhor chamar. E diz que no verso 40, provavelmente Pedro ainda ficou falando por muito tempo e tirando muitas dúvidas, talvez no partir do pão, talvez na hora do batismo, talvez depois de muito choro, talvez depois de muito arrependimento. O verso 40 vai dizer que, com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os. Não só Pedro, né? Sempre que tem a citação de Pedro, tem a citação de Pedro e os apóstolos. E o que é que eles faziam? Exortavam. Agora aqui eu vou trazer um texto que talvez, para mim, com o passar do tempo, foi mais revelador, no sentido de entender melhor sobre esse juízo que Deus trouxe sobre Israel apóstata. É que no final, na parte B do verso 40, vai dizer uma das exortações que Pedro e os apóstolos trouxeram para aquela audiência que sentiu todo o temor de ter matado o Messias. O Pedro fez a seguinte exortação e que faz com que a gente entenda melhor que o juízo estava muito próximo e de fato aconteceu. Salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, vocês judeus que perceberam o grande erro que vocês cometeram, o grande pecado, o terrível pecado que vocês cometeram contra o Messias, se livrem dessa geração. Saiam de perto dessa geração. E a gente vai ver lá na segunda parte da profecia de Joel que é um cenário de guerra, de sítio, de destruição contra Jerusalém. Um dos maiores inimigos de Deus,
um dos maiores inimigos de Cristo, um dos maiores inimigos da religião, é da própria religião. Não é do mundo. Os maiores inimigos de Cristo estão lá no capítulo 23 de Mateus. E no capítulo 24 ele vai dizer o que ia acontecer com aqueles inimigos. E ele fez várias exortações e no versículo 41 ele vai dizer: os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A pregação de Pedro. Quase 3.000 pessoas convertidas. E essas pessoas convertidas nessa situação, como eu disse lá no começo, essa transição de sistema religioso, essa transição, essa mudança radical de paradigma, essa mudança radical de entendimento, não ia ser pacífico. Os judeus iriam dar a carga final contra a igreja, juntamente com os romanos. Os romanos deram menos carga contra a igreja do que os próprios judeus. Mas como eles tinham uma certa aliança e como eles tinham politicamente interesses naquela região, seria uma ameaça para a religião judaica ter a igreja primitiva, que ele chamava de o caminho, que era conhecido como pelo caminho, até o próprio Lucas coloca isso, e também os cristãos. Nós vamos ver que essas pessoas, a gente vai ver mais para frente um pouco, já acontecendo o martírio de Estevão. E após o martírio de Estevão, a gente vai ver que houve muita confusão, como a gente já viu também uma oportunidade do que aconteceu em Éfeso com o apóstolo Paulo. E a gente vai ver que esses tumultos, essas confusões, isso era um mundo em transformação, gente. Isso era um mundo em transformação. A igreja primitiva, ela pagou um preço de ser mártir. A palavra testemunha, no grego, é martírio. Aportuguesando, né? É martírio, é mártire. O que faz um mártir? Ele morre por uma causa, ele morre por algo, ele dá sua vida por algo. E essa era a igreja primitiva. Agora, se a gente parar para pensar um pouco, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo e houve aquele fenômeno extraordinário de um som muito forte e atraiu possivelmente aquela multidão para saber o que estava acontecendo, aquela multidão que se aproximou, se o apóstolo Pedro tivesse acusado, se o apóstolo Pedro tivesse dado uma sentença contra aquele povo, dizendo que aquele povo era assassino, que ele matou o Messias, se não fosse o derramamento do Espírito Santo, aquela multidão poderia, muito provavelmente, ter acabado a primeira igreja após a ressurreição, a primeira igreja reunida após a ressurreição. Aquela multidão poderia ter agido violentamente, porque eram mais de 3.000, eles poderiam ter agido violentamente e ter acabado com aquilo ali. Por quê? Pedro, que em outro tempo foi covarde, ele negou que era um seguidor do Senhor, naquele momento, nessa casa, diante de uma testemunha de judeus, inimigos até então, ele disse: vocês são os assassinos. A sentença que Pedro trouxe foi que eles mataram o Messias. E vocês fujam dessa geração perversa. Mas estava no derramamento do Espírito Santo. Assim como esse derramamento do Espírito Santo, a gente pode imaginar que ele se espalha desde esse dia como um vento por toda a terra. Nós sabemos que um vento ele pode agir violentamente, um vento pode agir como uma brisa, um vento pode agir com um barulho estranho e um vento pode agir sem nenhum barulho. E esse vento que começou aqui, interessante que a palavra vento e a palavra espírito têm a mesma raiz. Deus é maravilhoso até para revelar suas palavras. O vento que encheu a casa, o vento que soprou, o vento da vida, o vento que se espalha. Esse vento trouxe
é essa consciência, esse coração compungido, como diz o verso 37, o coração deles foi traspassado, o coração deles foi ferido, eles caíram em desespero, caíram em arrependimento. Pedro ainda continua a exortar e disse, salvai-vos dessa geração perversa, e eles foram batizados. E aqui a gente está muito próximo do final, que é o que aconteceu depois de todos esses eventos. No verso 42, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós temos a radiografia mais próxima do céu. Aqui nós temos a radiografia mais próxima do que pode acontecer, do que deve acontecer com a igreja. A gente sabe que no decorrer dos capítulos, a igreja ela não vai ficar perfeita em comunhão. Ela vai ter problema até na ceia. Ela vai ter problema até na ceia. Lá teve problema na ceia de Corinto. A igreja vai ter problemas diversos ao longo do tempo. Mas nesse momento, eles perseveravam na doutrina, ou seja, no ensino, no didaquê dos apóstolos, e também perseveraram na comunhão, na koinonia. Eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o que aconteceu com eles depois de tudo é que eles tinham algo em cada um deles. Eles tinham temor. Eles tinham temor. Por quê? Muitos sinais e prodígios aconteciam. E isso causava neles temor. Esse temor é medo mesmo. Esse temor é medo mesmo, um medo profundo. Claro que não só é um medo, não é um medo de terror, não é um medo de alguém que tem um discernimento espiritual do inferno. Não é isso. É aquela presença da santidade. É a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo mostrando que aqueles sinais, aqueles prodígios do verso 43 causavam temor e eles viviam em comunhão. O 44 diz que todos os que creram estavam juntos, ou seja, eles estavam reunidos, eles não se separavam e eles tinham tudo em comum. Aqui eu não vou especular, muitos pregadores, comentaristas, às vezes querem até extrair algo para a política de algo que está num texto, num evangelho, algo tão espiritual, algo tão profundo, e aí eles vão, só de forma bem superficial, eles vão dizer que isso aqui era como se fosse um proto-comunismo, como se isso aqui tivesse acontecendo alguma coisa que isso significa como a igreja deve agir, tipo, compartilhando os bens, como a gente vai ver em Atos. A gente tem esse lado da economia em Atos, que a gente vai ver que aquilo que eles compartilhavam, em primeiro lugar, voluntariamente. Em segundo lugar, por amor ao próximo. Tem nada a ver com o comunismo. Aqui nós temos algo que diz, é como se o cristão desse momento dissesse assim, o que é meu é seu. O comunismo diz assim, o que é teu é meu. É algo totalmente diferente. A gente não pode trasladar isso de modo algum para a política. E não deixar que ninguém extraia daqui algo para a política. As pessoas aqui estavam agindo com alegria, com comunhão, com doutrina. Aí vai dizer que eles vendiam suas propriedades. O verso 45. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, é o que eu acabei de dizer. Você tem algo e você diz, eu quero compartilhar. Essas pessoas precisam, aquelas pessoas principalmente, naquele momento precisavam. Aquela igreja primitiva sofrida. E se a gente fizer uma comparação, o comunismo vai dizer assim, não vai existir mais propriedade, a propriedade é nossa. A gente é quem define. É algo totalmente estranho, é antibíblico, é diabólico. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Tudo que o comunismo faz. Aqui a gente está vendo uma realidade de vida em comunhão, de vida de partir do pão,
vida em oração, vida em que eles estavam juntos diariamente. 46. Eles perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria. Veja que coisa totalmente diferente, totalmente distante da nossa realidade hoje. Mas não podemos perder a esperança disso. Eles tomavam suas refeições com alegria, com singeleza de coração. Somente isso a gente podia parar aqui. O que eles foram abençoados, irmãos, eles foram abençoados com alegria. Essa alegria, quando a Bíblia fala alegria, não é uma alegria de assistir um filme, não é uma alegria de comer uma comida boa, não é uma alegria qualquer. A alegria do espírito, a singeleza do coração, a simplicidade e alegria. E aí diz, para fechar, louvando a Deus, muito louvor, contava com a simpatia do todo o povo, até por um momento, que a gente vai ver que essa transição teve momentos de calmaria, poucos, e teve momentos de grandes tensões, que houve uma transformação radical. Deus rompeu com o seu antigo povo, com demonstrações de destruição do templo da antiga aliança, com a vinda da nova aliança. E ele vai dizer que a simpatia acontecia entre o povo. Mas foi temporário, a gente sabe disso. Mas aconteceu. E acontece em outros momentos. E eu creio que pode acontecer cada vez mais, dependendo do local que aquela igreja tem, que aquela igreja está, um local que tem mais paz, um local pacífico pela providência de Deus. Porque ninguém pode dizer que vai ter simpatia do povo islâmico. Um missionário que está lá no meio do povo islâmico, no povo mais radical principalmente, a gente não pode dizer que eles vão ter a simpatia. Mas esse contexto aqui está mostrando o que de fato pode acontecer e acontece ao longo da história, em vários momentos, até que tudo chegue ao fim. Enquanto isso, enquanto acontecia essas coisas, o que o Senhor fazia? Acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. A gente vai ver poucos versículos lá na frente, poucos capítulos, que a contagem vai parar em 5.000. Depois disso só diz, o Senhor acrescentava a cada dia, ou mais gente, multidões se convertiam, ou acontecimentos desse tipo. Enquanto todo o ministério apostólico se expandia e o ministério da igreja primitiva se expandia. Nós vamos ver que aconteceu que eles estavam na casa com 120. O sermão de Pedro, aproximadamente 3.000 foram convertidos. O Senhor ia acrescentando cada dia mais, além desses 3.000, e lá na frente a gente vai ver que eles já estavam em 5.000 e depois só acrescentando. E a gente sabe que a gente tem um resultado hoje, até os confins da terra, grandes multidões, multidões incontáveis em crescimento. A igreja não pode, diante de uma passagem dessa, desanimar. Porque os problemas do nosso mundo contemporâneo são muitos, são muitas distrações, são muitos problemas, mas são problemas para que nossa geração resolva. A gente não tem que dizer, a geração passada agiu assim, agiu assado. A geração futura vai ser melhor por isso ou vai ser pior por isso. Não cabe a nós. Nós temos que estar preocupados, olhando esses relatos, pedindo ao Senhor pela fé para que Ele aplique essas verdades nos nossos corações, para que Ele fortaleça a nossa fé, para que a gente entenda que esse poder do Espírito Santo revelado aqui está disponível para nós. Todas as bênçãos e promessas estão disponíveis para nós. E nós só não receberemos, nós só não pegaremos se agirmos como incrédulos. Essa promessa para nós, para nossos filhos e para todos os quanto o Senhor chamar. E esse resultado
a gente pode não ter esse resultado imediato, mas a gente não pode ser imediatista, a gente não pode cair no imediatismo hoje, fazendo a aplicação para hoje. A gente não pode cair numa impaciência, numa falta de fé porque a gente não vê. Quem tem fé pelo que vê, a fé é circunstancial. A fé não é circunstancial. Nós devemos exercer nossa fé pelo que não vemos, mas nós lemos, nós testificamos aqui. O Espírito Santo testifica em nós testificamos juntamente com a palavra e com o Espírito. A palavra e o Espírito que testificam para que a gente creia que o momento pode não ser do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente idealiza, mas que a gente não pode perder o foco da igreja. A igreja vai passar por recursos, por avanços, mas esses números serão acrescentados pelo Senhor. Esses números não serão acrescentados pelo pregador. Esses números não serão acrescentados por metodologias de multidão, e sim pelo Senhor. Então ficam essas lições, irmãos, diretamente do texto, que essa descida do Espírito Santo, esses acontecimentos, essa intrepidez que Deus deu a Pedro para pregar de forma audaciosa, arriscando a própria vida, agindo como um mártir, como um Elias. Não é fácil. É fácil falar, mas você colocar seu peito de frente para os inimigos. Mas a gente não pode colocar o peito de frente para os inimigos pensando humanamente, meramente humano. Nós temos que pensar da forma como está revelado, que o Espírito Santo está sendo derramado, que nós devemos crer naquele que está em seu trono, vencendo todos os inimigos. Se a gente tiver essa compreensão dessa vitória do Senhor vitorioso, do governante vitorioso, que controla toda a história, e controla a história da igreja, e controla os números da igreja, nosso papel é simplesmente fazer, levar, compartilhar a pregação de Pedro. Arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus, para a remissão dos pecados, para receberem o Espírito Santo. Essa é a simplicidade. As consequências virão boas para uns, para outros não, dependendo da situação, dependendo da região, dependendo da missão. Nosso momento merece mais reflexão, merece mais leitura. Devemos orar mais juntos, pedindo a Deus que nos dê estratégia de missão, que Deus traga os números dele, que Deus traga as multidões e que a gente vá e que a gente não tema. Que a gente não tema homens, tema somente ao Senhor. Essa mensagem a gente tem aqui. Pedro, audacioso. Conversões dadas pela soberania do Espírito Santo. Resultados de vida em comunhão, de fraternidade, de alegria, de singeleza do coração. Isso que devemos buscar. Essa verdade foi escrita para nós, para toda a sua igreja. São verdades que a gente tem que buscar de forma contemplativa, que o Espírito Santo nos alimente, que o Espírito Santo nos fortaleça, que a gente não estude somente para acumular conhecimento, mas para que esse conhecimento se transforme em ação. E uma ação com Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer.